Bom dia, a gente está só aguardando que todos se conectem, tá? Demora um pouquinho para a ferramenta liberar todo mundo. Agora sim, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa reunião de resultados do terceiro trimestre de 2021. Esse evento está sendo gravado, conta com tradução simultânea para o inglês. Aqueles que desejarem ouvir o áudio em inglês, basta clicar no botão Interpretation, na parte inferior da tela. Nós iniciaremos com uma apresentação do nosso diretor-presidente, Ulisses Assis, e do nosso diretor de Finanças e Relações com Investidores, o Rafael Sperendio. Durante todo o evento, a gente vai transmitir a apresentação em português, mas quem tiver interesse em acessar o documento em inglês, basta acessar o link que está aqui na tela do nosso site de Relações com Investidores. Após a apresentação, a gente vai iniciar a sessão de perguntas e respostas. Quem já quiser ir encaminhando perguntas por escrito, só clicar no botão Q&A, que está na parte inferior da tela. E após a apresentação, a gente também vai permitir que as perguntas sejam feitas por áudio, exclusivamente em português. Aí, nesse caso, só clicar no botão Raise Hand, que está também na parte inferior da tela. Agora sim, passando a palavra aqui para o Ulisses, para que ele inicie a apresentação. Ulisses, bom dia. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. É um prazer imenso estar aqui com vocês para a gente falar do resultado da companhia no terceiro trimestre. Dizer para vocês que o resultado do terceiro trimestre, nós estamos muito felizes com o resultado e principalmente muito otimistas com o futuro. Eu acho que o resultado do terceiro trimestre ele marca o início da recuperação do resultado da companhia, um novo ciclo. Certamente ele marcará um novo ciclo de resultado da companhia. Mesmo com todas as dificuldades que a gente vem passando, aí, principalmente por conta da pandemia e a questão propriamente da questão econômica, né, o nosso resultado tem se mostrado bastante resiliente. O nosso modelo de negócios em si tem se mostrado bastante resiliente, com crescimento em praticamente todos os segmentos. Isso tem feito que, ano após ano, semestre após semestre, né, tri após tri, a gente tenha apresentado aí uma evolução no nosso resultado operacional. E o que é mais interessante, quando a gente analisa principalmente a questão do arrefecimento do IGPM, né, e da alta da Selic, a gente espera também para os próximos trimestres um resultado financeiro também completamente diferente. A gente ainda tem um resultado financeiro acumulado negativo nos 9 meses do ano, né? Nesse trimestre ele já foi positivo, mas assim, o resultado financeiro em algum momento em passado recente da nossa companhia, representou 30% do nosso resultado. E hoje o que acontece, né? Acho que a parte boa nós tiramos disso aí. Hoje nós conseguimos um resultado operacional que praticamente iguala o resultado total que a gente tinha lá, com o financeiro representando 30%, um resultado operacional muito mais robusto hoje. E quando esses novos resultados, né, tanto esse operacional mais robusto, quanto o financeiro, o novo resultado financeiro que a gente deve apresentar nos próximos trimestres, quando eles se encontrarem, nós estaremos falando realmente de um resultado muito melhor para a companhia, é o que a gente enxerga aí no curto prazo, né? E além de tudo, eu acho que a gente tem também esse otimismo para os próximos trimestres, até porque a questão própria sanitária, o cenário já mudou bastante, né? A gente já tem um impacto muito menos, a gente tem um impacto muito menor já no nosso resultado nesse terceiro trimestre em relação à questão da sinistralidade, que a gente, à medida que tem avançado a vacinação no país inteiro, a gente já percebe realmente uma quantidade de nível de abertura de sinistros já bem em linha com o que a gente tinha no período pré-pandemia, né? Isso nos faz também ter bastante otimismo em termos de formação de resultado. Vou falar para vocês rapidamente aqui de algumas questões de estratégia da empresa, depois o Rafael entra mais na questão dos números, mas trazendo aqui os destaques, né? Acho que ainda na página anterior, Felipe, rapidamente, né? Nós tivemos aí, quando a gente analisa o nosso lucro líquido normalizado, e aqui a gente está falando, a normalização, o Rafael vai dar mais detalhes, mas basicamente é por conta do descasamento temporal, né, da atualização do ativo e do passivo do IGPM, que na verdade, a cada mês a gente tem um ativo atualizado
pelo mês corrente, GPM do mês corrente, o passivo pelo mês anterior. Quer dizer, ao longo do tempo, esse resultado, esse descasamento é zero, mas bem nesse mês ele impacta, né? No fechamento do trimestre, ele impactou negativamente o resultado desse ano em quase 70 milhões de reais, né? Positivamente, o resultado de setembro do ano passado em um pouco mais de 100 milhões. Quando a gente tira esses efeitos temporais, né, que não estão diretamente impactando o negócio, a gente tem um crescimento de 10% ano contra ano, o que é um resultado bastante expressivo. Além disso, em termos de prêmios emitidos, e aí falando realmente de um resultado operacional robusto, nós batemos o nosso recorde de vendas, né, com mais de 3,5 bi de prêmios emitidos nesse terceiro trimestre em termos de seguros. Como eu disse, a sinistralidade média tem caído bastante, né? Isso impacta diretamente no nosso resultado. Na Previdência também nós temos um destaque muito grande nesse ano, que foi o trabalho que nós temos feito aí em relação à alocação em multimercado. Um ano atrás, nós tínhamos 9% do nosso share total da Brasilprev em fundos multimercado. Nós estamos fechando agora o terceiro trimestre desse ano com quase 30%, né? Um crescimento bastante significativo. Isso tem gerado melhoria no NPS dos clientes, tem gerado menos resgates e tem gerado, inclusive, um incremento da nossa taxa de administração, o que também impacta muito bem no nosso resultado. Realmente um sucesso absoluto. Praticamente 70% de tudo que o mercado previdenciário fez em captura de recursos novos nesse ano de 2021, quase 70% foi através da Brasilprev, né? Além disso, eu acho que dentro da estratégia que eu comentei bastante aqui no fechamento do segundo TRI, nós continuamos investindo fortemente no digital, tivemos um crescimento de 28% das nossas vendas ano contra ano, né? TRI contra TRI, e assim, a gente vem numa crescente, isso é muito importante dentro da nossa estratégia. E também, como eu reforcei bastante aí no segundo TRI, comentei que nós estaríamos fazendo uma frente de trabalho muito forte no viés de buscar novas parcerias para vender através de novos canais, que não só a rede do Banco do Brasil, e nós temos 10 parcerias comerciais em negociação, devemos assinar a primeira nos próximos dias, com players interessantes de mercado, né, e buscando realmente uma formação de uma matriz de resultado no médio e longo prazo, já também com demais canais de venda aí, e a gente espera que eles sejam representativos, não temos dúvida disso. Pode passar, Felipe? Eu vou falar um pouquinho de cada um desses temas, detalhar um pouco melhor, começando aqui pela modernização tecnológica e transformação digital. Esse é um número que a gente tem trazido para vocês aí a cada trimestre, né? Hoje nós temos 30% dos nossos produtos prontos, né? O que a gente chama de totalmente transformados, prontos para conexão em qualquer tipo de canal, né? Para vendas digitais, seja através da rede do Banco do Brasil e da tecnologia do Banco do Brasil, seja através de qualquer outro parceiro. Quando a gente analisa o nosso roadmap, ele previa que esse processo estivesse todo concluído até o final de 2023. Nós estamos antecipando em um ano essa entrega, então nós teremos até o final de 2022 100% dos nossos produtos prontos para serem vendidos em qualquer tipo de canal, tá? Então, assim, esse é um trabalho forte, aí ele vem ao encontro de uma série de estratégias que nós temos, principalmente visando a questão de expansão de canais, visando o nosso trabalho aí em cima do Open Insurance e principalmente em termos de satisfação do cliente. Nós temos também, paralelamente à questão da transformação digital dos produtos, buscado investir muito em inteligência analítica. Nos primeiros 9 meses desse ano, nós tivemos um incremento de negócios vindo desses modelos analíticos, né, para abordagem omnichannel de 124% em relação ao ano passado, né? Isso representou um faturamento no acumulado de 9 meses de 1,4 bilhões em campanhas comerciais. Esse é um investimento muito forte que a gente vem fazendo também e já colhendo frutos. Além disso, isso é uma ótima notícia. Obviamente que a gente quer que esse dado melhore, mas nós já temos 65% da nossa base de clientes utilizando canais digitais. Então faz todo sentido a gente trazer cada vez soluções melhores, produtos mais adequados para vendas no digital, né? E principalmente para utilização no pós-venda também no digital, até porque nós temos já um quantitativo da nossa base bastante expressivo que utiliza regularmente esses serviços. E como os senhores podem ver aí na lateral direita, em termos de distribuição, a participação do digital vem crescendo, né? Nós chegamos aí no terceiro TRI desse ano a 13% das vendas totais feitas através de canais digitais. E aqui eu estou falando principalmente app e página da internet do Banco do Brasil, mas principalmente o app com crescimento muito significativo, né?
que representa aí 25% sobre o terceiro TRI de 2020, né, e 17% sobre o segundo TRI de 21. Quando a gente olha também na quantidade de negócios, da mesma forma, vem crescendo e crescemos aí 28% quando a gente compara ano contra ano e 10% quando a gente compara em relação ao segundo TRI de 21. Números que têm se mostrado cada vez mais representativos e que a gente espera que essa ascensão continue aí nos próximos trimestres. Como vocês podem ver no rodapé do slide, tem uma série de novas entregas que a gente tem feito aí, principalmente em termos de transformação digital de produtos ou de experiência de consumo desses produtos, né? E já entregamos aí 5, né, que estão, eu até trouxe alguns números no segundo trimestre em relação à evolução das vendas com esses produtos, e temos mais 4 produtos para entregar até o final, tem mais 4 entregas para fazer até o final desse ano, né? O seguro empresarial e o CAPPU já estarão 100% digitais, plugáveis em qualquer canais de venda, internos ou externos, né? Vamos trazer um novo seguro de itens pessoais, um novo saúde protegida e também um novo bebê dental. Então, nós temos aí dentro do nosso roadmap de entrega essas entregas para fazer até o final desse ano. Falando um pouquinho da questão da diversificação dos canais, que eu acho que é uma estratégia extremamente importante para nós, na divulgação do segundo trimestre, eu até comentei que, como nós temos uma fortaleza tão grande quanto é a rede de distribuição do Banco do Brasil, nós temos a obrigação de sermos ambiciosos em relação à diversificação de canais. E prometi que participaria pessoalmente desse projeto, e esse projeto está realmente a todo vapor dentro da companhia. Nós estruturamos uma área específica para a busca desses novos parceiros. Eu e os demais diretores temos trabalhado pessoalmente nesse projeto, né? E já temos vários negócios em andamento e estamos realmente conseguindo colocar para rodar já uma série de novidades e já com alguns resultados. Então, assim, trazendo para vocês aqui, até separamos o que é a expansão da atuação no agro e o que é em relação a outros produtos, mas no agronegócio, nesse terceiro trimestre, nós acrescentamos a nossa rede de vendas, né, externa, que ela era praticamente nenhuma, 120 novos parceiros para distribuição de seguro rural. Então, isso aí são assistências técnicas que já são correspondentes bancários do Banco do Brasil, que passaram a poder vender seguro rural diretamente para os seus clientes, seja de áreas financiadas pelo Banco do Brasil, seja de áreas não financiadas, o que amplia bastante o nosso escopo de atuação. Nós já temos 120 operando hoje, mas nós queremos chegar até o final desse ano com 300. Né? Esse é o nosso objetivo. Tivemos aí um crescimento muito expressivo também na contratação do seguro agrícola, de 128% em relação ao terceiro TRI de 2020. E, além disso, nós estamos buscando novas parcerias, né, com grandes cooperativas e revendas. Então, nós temos 3 em negociação. A primeira nós devemos assinar nos próximos dias e devemos divulgar para vocês assim que tiver concluída essa parceria. Mas, assim, temos um foco muito grande voltado para a distribuição dos seguros agrícolas em canais fora da rede do Banco do Brasil. Quando a gente fala dos demais produtos, nós colocamos de pé, né, nesse terceiro trimestre, uma nova plataforma de vendas da BB Corretora, nem diria nova, mas a plataforma em si, porque é uma solução digital, né, de fácil integração com qualquer parceiro. Né? Então, assim, foi um esforço muito grande do nosso time de TI. Nós temos condição de oferecer esse portal hoje, inclusive com o white label, personalizando para cada um dos nossos parceiros, com toda a nossa gama de produtos lá dentro, podendo vender para qualquer cliente, seja cliente do Banco do Brasil, não seja cliente do Banco do Brasil, com toda a segurança, né, e toda a qualidade dos produtos embarcada nessa plataforma. E ela será fundamental para que a gente estabeleça aí essas parcerias. Também lançamos um novo portal corretor da Brasilprev. Como eu disse, era uma estratégia que lá atrás ela foi significativa dentro do faturamento da Brasilprev. Foi feita toda uma mudança, uma construção de uma nova plataforma. Todos os produtos hoje disponíveis para a rede do Banco do Brasil estão também presentes nessa plataforma do corretor, e a Brasilprev vem fazendo um trabalho muito forte também agora de trazer novamente os corretores para operar com esses produtos, até porque a gama de produtos é bastante interessante, além da prospecção de novos corretores que vão vender através desse portal. A gente espera aí já ter resultados significativos no curto prazo. Além disso, eu acho que aqui é uma outra perna extremamente importante da nossa estratégia, é que nós estamos habilitando 5 mil agentes correspondentes bancários do Banco do Brasil a vender seguros. Hoje, esses agentes trabalham principalmente com crédito e todos eles poderão vender a nossa gama completa de seguros até o final desse ano. Então, serão 5 mil braços adicionais todos os dias que estão aí no front, né, tete a tete com os clientes,
que poderão ofertar os nossos produtos de seguridade. E a gente espera também uma atuação bastante expressiva desse canal. Além disso, quando a gente fala de novas parcerias, nós temos 7 novas parcerias em negociação, tá? Com diversos players de mercado, com diversos segmentos, e esperamos concluí-las aí nos próximos meses. Além disso, nós também estamos implementando uma equipe dedicada da BB Corretora para trabalhar com o segmento atacado, né, com foco em seguros de grandes riscos, que é um mercado que a gente entende que a gente pode realmente crescer bastante, né? Estamos estruturando toda uma ação para que a gente consiga, com o apoio à nossa rede de atacado, realmente ocupar esse espaço de mercado. E para finalizar aqui, eu quero trazer um pouco também da questão da nossa melhoria na experiência do cliente e produtos. Como eu disse, isso é um assunto que a gente trata como uma verdadeira obsessão, porque eu acho que tudo que a gente faz em termos de melhoria de produtos e melhoria tecnológica, né, transformação digital em si, e novas parcerias, tem como visão central levar produto cada vez mais adequado para o cliente. Eu diria que a visão cliente realmente para uma empresa que queira se perpetuar, né, e principalmente com a chegada do Open Insurance, é extremamente importante que tenha uma empresa que seja cliente-centrista na essência, e é isso que nós estamos fazendo aqui dentro da companhia, né? Essa é a nossa preocupação maior, e realmente todos os nossos colaboradores hoje trabalham com esse afinco, todas as nossas ações voltadas para levar o melhor atendimento possível aos nossos clientes, que lá na frente o que vai garantir uma empresa grande e forte realmente é o relacionamento com o cliente, é o valor que ela gera para o cliente. O nosso NPS, no acumulado de 9 meses, ele vem crescendo 3,5%, né, acima do que a gente tinha até estabelecido como meta, que era 2,4%. E a gente tem algumas entregas, trouxemos algumas entregas no terceiro TRI, com números já expressivos de atendimento. Por exemplo, na consultoria na palma da mão, que é um atendimento digital, que os clientes, através do app do Banco do Brasil, têm acesso a um consultor de seguros. Nós conseguimos atender aí 7 milhões de clientes, né? Temos investido muito no WhatsApp, um aumento aí de 200% na utilização desse canal nos primeiros 9 meses em relação aos primeiros 9 meses de 2020. E todas as companhias, as coligadas, têm investido também para levar um atendimento cada vez melhor através do WhatsApp, que eu acho uma ferramenta muito prática, o cliente gosta, e inclusive dos nossos canais é o que tem o maior NPS. Estamos intensificando o relacionamento de comunicação direta com os nossos clientes, então nós conseguimos alcançar aí 20 milhões de contatos efetivos, né, nesse último período, com 3 milhões de contatos únicos. Então a gente tem conseguido falar com os nossos clientes, levando uma assessoria cada vez mais próxima, com regularidade, além do portal Primeiros Passos, que é um conteúdo que a gente tem lá nesse portal, um conteúdo de planejamento familiar, infância, educação, né, onde nós tivemos aí mais de 500 mil acessos. Além da questão da experiência do cliente, nós temos buscado também cada vez melhorar mais a experiência do vendedor, né, porque nada melhor do que um vendedor que conhece os produtos, gosta da gama de produtos para poder vender e ofertar para o cliente a melhor solução, né? O Banco do Brasil tem um projeto chamado Embaixadores da Marca, e nós, junto com o Banco do Brasil nesse projeto, ampliamos uma série de benefícios para os funcionários do Banco do Brasil terem os nossos produtos, usarem as nossas assistências, até para que conheçam melhor e tenham condições de levar para o cliente uma proposta de valor adequada, né? Tem se mostrado bastante efetivo. E também implementamos uma melhoria no atendimento à força de vendas do banco, onde nós tivemos aí um aumento de satisfação de 6,4 pontos percentuais, né? O que a gente tinha de reabertura de ocorrência, conseguimos diminuir em mais de 5%, ou seja, nós temos hoje, através desse investimento na melhoria de atendimento à força de vendas, os melhores índices históricos dessa pesquisa, né? O que a gente entende também que é fundamental. E, além disso, obviamente, a gente tem que estar preocupado com a composição do nosso portfólio, com o complemento do nosso portfólio. E aí, na visão cliente, trouxemos 2 produtos que a gente tem uma expectativa muito grande sobre eles. O primeiro deles, que é o Brasil PrevFlex, né, é um produto que agrega a questão da acumulação e risco no mesmo produto. Então, assim, o cliente tem condição de fazer um planejamento financeiro protegido. E eu digo que isso é extremamente importante, falando de previdência privada, porque a previdência privada nasce da necessidade de se construir, né, uma tranquilidade futura, né, e para que essa tranquilidade realmente seja efetiva e que ela aconteça, ela, na minha visão, tem que ter benefício de risco agregado. É a forma de garantir que esse futuro próspero realmente vai acontecer. E esse produto totalmente customizável vem para preencher uma lacuna, que eu entendo que ele vai ter uma excelente aceitação entre os nossos clientes, é o que a gente já tem visto nos primeiros dias de lançamento.
E também um produto que faltava ao nosso portfólio, que é o Saúde Pet da Cyclic, né? E a gente sabe o quanto esse mercado pet tem crescido nos últimos anos e é extremamente relevante. O nosso produto vem com alguns diferenciais bastante interessantes, também tem sido um produto que tem sido bastante procurado nesse primeiro momento e que a gente aposta bastante aí em termos de levar para o cliente realmente um portfólio cada vez maior. Eu vou passar para o Rafael falar um pouquinho dos nossos números e retorno no final para a gente fazer um bate-papo aí nas perguntas e respostas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ulisses. Bom, senhores, trazendo aqui um pouquinho mais de detalhes, né, sobre o resultado do trimestre, o Ulisses antecipou algumas informações, eu vou passar brevemente aqui por alguns indicadores que a gente entende aqui importante para a compreensão do resultado como um todo, tá? Então, nesse gráfico aqui do lado esquerdo, o que nós estamos evidenciando aqui, tá? As barras em verde claro, elas representam o lucro contábil da companhia no terceiro tri comparado com o terceiro tri do ano passado, tá? A exceção aqui no terceiro tri do ano passado, a gente tem a segregação de um item extraordinário, que foi a doação que nós fizemos ali para combater a pandemia, com um residual no terceiro tri, mas de montante pouco significativo. Mas, enfim, nós observamos aqui uma redução de 11% do lucro contábil. Mas quando a gente olha um pouco mais de cuidado, tá, na composição desse resultado, o que nós observamos? O ano passado, né, aí já é bastante conhecido do mercado, né, a questão da atualização dos ativos e passivos dos planos de benefícios definidos lá na Brasilprev, né, que são indexados ao IGPM. Então, tem só relembrando aqui, passando bem brevemente, o ativo ele é atualizado sempre com índice de inflação no mês corrente, o passivo com mês de defasagem. E aí, os senhores bem sabem, né, no mês de setembro o IGPM teve uma deflação de 0,64, enquanto no mês de agosto uma inflação de 0,66. Então, o que ocorre foi uma deflação impactando negativamente a rentabilidade do ativo e um índice de inflação majorando o índice de atualização do passivo. Mas que é um efeito que eu vou chamar um ruído apenas, né? Uma vez que ele sempre se compensa no mês seguinte, a soma desse efeito é zero no tempo. Então, uma metodologia que nós já estamos adotando há algum tempo, que é a segregação desse efeito, no que a gente chama de lucro normalizado, que beneficiou em 121 milhões o resultado do terceiro tri do ano passado e prejudicou em 69 milhões o resultado desse trimestre. Então, segregando esse efeito, que no tempo é neutro para o resultado estrutural da companhia, bem como aqui o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido, que tirou 31 milhões de reais do nosso resultado no terceiro tri, e que, de acordo com o que está divulgado, né, que foi aprovado na legislação, esse aumento de contribuição social ele é temporário e expira em dezembro, né, voltando ao patamar anterior, 5 pontos menor a partir de janeiro. Então, segregando ambos os efeitos, a gente observa que o lucro teria crescido 10%, tá? Que é um resultado bastante positivo sob o nosso ponto de vista, considerando o ambiente de negócio, né? Mesmo quando a gente olha a figura acumulada, né? E temos mais detalhes no material que nós divulgamos no MD&A, segregando também esses dois efeitos, o lucro no acumulado também teria crescido, mesmo a gente tendo reconhecido ao longo de 2021 um total de despesas com sinistros relacionados à Covid 3 vezes maior esse ano, no período acumulado, do que a gente registrou no ano passado inteiro, tá? Então, essa recuperação, esse crescimento que a gente observa, já tínhamos antecipado, de alguma forma, né, essa expectativa na divulgação do segundo TRI de uma melhora do desempenho, principalmente do operacional, considerando aqui a ampliação do programa de vacinação, né? Hoje o Brasil é um dos países com maior índice de vacinação do mundo, né? Em termos de população total, hoje 55% aproximadamente já se encontra vacinado. Nos grandes centros como São Paulo, a população adulta já está em 88% total de vacinação. A gente observou uma queda substancial no índice de sinistralidade, né, mais concentrada no final do trimestre, e aí acompanhando a curva do que aconteceu no país como um todo, né? No gráfico no canto superior direito, né, a área verde claro, ela representa aqui o total de casos, a área azul escura, o total de mortes, e a linha representa a frequência média de avisos de sinistros da Brasilseg,
Então, a gente pode observar aqui que a correlação é bastante alta, né, com o que aconteceu no país. Então, uma reversão dessa tendência de alta de sinistralidade, atingindo o pico em abril e voltando a um patamar muito próximo daquele que a gente tinha antes da pandemia, agora, já no final de setembro e início de outubro. Tá? E isso tem contribuído bastante para a melhoria do nosso resultado operacional. Por outro lado, o financeiro também tem apresentado melhora. A gente observa aqui o índice de inflação de IGPM, né? Lembrando que ali temos também uma questão não só de descasamento temporal, um mero ruído, mas tem uma questão de indexador aqui, uma vez que existe uma escassez muito grande de títulos vinculados a IGPM no mercado, e aí a alternativa que nós temos hoje é comprar cupom de IPCA para fazer frente ao país passivo que a gente assume com esses clientes, mas o diferencial entre os dois índices, né, esse ano já está muito menor do que aconteceu no ano passado. A gente observa uma transferência maior da pressão de preço para o consumidor final. Esse preço não está sendo mais totalmente absorvido pelas indústrias, e com isso, né, o resultado financeiro da Brasilprev ele acaba sendo menos pressionado. Como a gente pode ver na próxima página aqui, no gráfico no canto inferior direito, o resultado financeiro normalizado, que é segregando aquele ruído apenas temporal, nos últimos 24 meses é a primeira vez que a gente observa o resultado financeiro voltando a crescer. Né? Então, no terceiro trimestre, confirmando essa tendência, né, e assumindo aí a confirmação da alta da taxa Selic até o ano que vem, o resultado financeiro ele deixa de ser um vento contrário e passa a ser um vento a favor, ajudando na composição do resultado total, lembrando que já chegou a representar 30% do nosso lucro e hoje, né, no acumulado do ano, ele está negativo em 23 milhões de reais. Né? Então, o gráfico do lado esquerdo, o que nós estamos evidenciando aqui? Né? No período de 2015 a 2020, a gente observa que o resultado operacional ele teve um ritmo bastante resiliente, né, e consistente no tempo, crescendo 6% em média ao ano. Lógico que aqui tem um pouco de efeito Covid, segregando o efeito da sinistralidade Covid, esse crescimento seria até maior, tá? Coisa de 100 a 200 basis points, maior do que o que a gente está mostrando aqui. Por outro lado, esse crescimento do operacional ele foi sempre totalmente consumido pela queda do financeiro, que chegou a cair 34% ao ano em média no período de 15 a 20, fazendo com que o lucro não crescesse, permanecesse no mesmo patamar, né, de em torno de 3,9 e 4 bilhões de reais no período de 15 a 20. O cenário atual, o que evidencia, né, no gráfico aqui no canto superior direito, com a alta da Selic, ela volta em 2022, considerando o que está hoje, né, como estimativa, consenso no divulgado pelo Boletim Focus do Banco Central, a chegar a 10,3% fim de período 22, né? Que em termos de Selic média, é uma Selic média muito próxima da Selic média que a gente tinha lá em 2017. Né? Então, se confirmando essa tendência, né, essa alta dessa Selic, o que deve acontecer? Né? O resultado financeiro ele vai passar a rodar numa taxa muito próxima daquela que a gente tinha em 2017, só que ele encontra o resultado operacional num patamar muito superior do que aquele que a gente tinha lá em 2017, né, sendo suficiente aqui para a companhia mudar de patamar de geração de resultado a partir do ano que vem. Né? Então, esse é um ponto bastante relevante que nós gostaríamos de destacar, aqui esse ponto de inflexão e de melhoria da contribuição do resultado financeiro para a geração de lucro da companhia como um todo. Na próxima página, nós temos aqui o nosso desempenho da operação de seguros, e aqui fica um pouco mais claro aquilo que eu falei em termos de sinistralidade, mas iniciando em termos de desempenho comercial, né, o desempenho tem sido muito bom, muito forte como um todo, 19% de crescimento ano contra ano nesse terceiro tri, com as principais linhas de negócio todas crescendo em 2 dígitos, o rural como principal destaque, crescendo 45% ano contra ano no terceiro trimestre, o residencial, que foi um produto novo que nós lançamos, né, em meados do segundo tri, crescendo 19% ano contra ano nesse terceiro trimestre, e o Vida crescendo 19% em relação ao mesmo período do ano passado, mantendo aí a taxa no acumulado.
O único produto que está destoando aqui é o prestamista, que caiu 19%, e acumula queda de 15% no ano, em razão aí, comentamos isso no segundo trimestre, da transição para o novo produto, que tem um preço menor, ajustando, obviamente, também a cobertura ao saldo devedor e não ao capital principal. E isso, nesse período de transição, ele está assim, gerando um pouco de ruído aqui no acompanhamento do crescimento da carteira como um todo, mas à medida que esse produto ganhe mais participação, a gente espera, assim, que o prestamista volte a crescer, obviamente dependendo do cenário de originação de crédito, né? Mas considerando um comportamento em linha que a gente espera, o prestamista deve, sim, retomar talvez o final desse ano e deve ter um ano mais positivo de 2022 em diante, à medida que o produto novo ganhe participação na carteira, uma vez que ele foi desenhado para ter a mesma rentabilidade do produto antigo, embora o ticket seja menor. O índice combinado, ele aumenta, ele piora em relação ao terceiro tri do ano passado, e aqui a explicação não é diferente daquela que nós acompanhamos nos últimos 2 trimestres, né? O aumento da severidade, vamos chamar assim, da pandemia ao longo de 2021 levou, assim, a sinistralidade a um patamar mais alto do que aquele da primeira onda, lá em 2020, tá? Mas que já começa a se reverter, e aqui, em linha com o gráfico que eu mostrei no início da minha fala, a sinistralidade cai quase 10 pontos no TRI contra TRI. Segregando aqui o efeito Covid, ela já estaria muito próximo ao patamar que a companhia gerava ali historicamente, em torno de 30 abaixo, né? Em termos de comissionamento, a gente tem aqui uma compensação parcial desse efeito do aumento da sinistralidade, né? Uma redução decorrente aqui da mudança de mix, com a maior concentração no rural, que tem um custo de aquisição menor, e também com a queda do prestamista, que tem uma corretagem maior, tá? Por isso o índice médio ele acaba caindo ano contra ano. E o índice de despesas gerais administrativas também tem uma queda aqui de 2 pontos percentuais em relação ao terceiro tri do ano passado, beneficiado aqui por um controle bastante rígido que nós temos implementado nas despesas como um todo, e também pela mudança na metodologia que nós usamos para contabilizar nossas contribuições para o Fundo de Estabilidade e Seguro Rural, que passou a considerar os sinistros provisionados e não somente os sinistros desembolsados em regime de caixa, né? O resultado financeiro aqui cresce 120% em relação ao terceiro tri do ano passado, bem alinhado com o aumento da Selic média, que também praticamente é 2 vezes maior do que aquele que a gente observou no terceiro tri do ano passado, e o lucro caiu 6%. O lucro cai 6%, na realidade, embora a gente tenha tido um crescimento muito importante aqui, em torno de uns 15% no prêmio ganho, né, 19% no emitido, mas em torno de uns 15% no prêmio ganho, e o aumento da sinistralidade, todo esse efeito ele foi compensado pela alta do financeiro, mas o lucro não cresce justamente por conta do aumento da contribuição social sobre o lucro líquido, né, que tirou aqui em torno de 24 milhões de reais do resultado, e por isso o lucro caiu 6% ano contra ano. Não fosse por esse efeito, o lucro teria até tido uma alta marginal, em torno de 0,4% em relação ao terceiro tri do ano passado. Passando para a próxima página, falando sobre o negócio de previdência, nossa arrecadação no terceiro trimestre ela teve uma redução de 2%, e aqui tem um efeito base de comparação. O terceiro tri de 2020 foi um trimestre muito forte em termos de captação, recuperando ali um período que foi bastante atípico, né, de fechamento de agências ou de um represamento de fluxo ao longo do segundo trimestre, que foi compensado no terceiro tri. Mas para o ano, a nossa captação bruta cresce 17%. Então, um ritmo muito bom, recorde da Brasilprev para o período acumulado de 9 meses. Por outro lado, apesar de uma captação bruta, de fluxo novo, bastante robusta, nós observamos aqui que a captação líquida ela foi negativa em 1 bilhão no terceiro trimestre por conta do aumento de resgates, de 11%. A gente dedicou uma página para falar sobre resgates, mas aqui o principal driver desse aumento de resgate, ele é macroeconômico, né? A maior parte dos clientes que estão resgatando recursos, esse resgate está sendo direcionado para custeio de necessidades mensais correntes,
ou para investimentos em imóveis, tá? Então, vou abordar isso mais detalhes para frente, mas é algo muito mais relacionado a macro do que micro, né, da Brasilprev em si. Mesmo com a redução da captação líquida em 1 bi, a nossa reserva total ela cresce 4% com um mix mais rentável, né? A participação de multimercado saiu de 9,5% em setembro 20 para 29% em setembro 21. Um aumento muito expressivo que colaborou para que a taxa média crescesse a um ritmo 2 vezes maior do que o ritmo de crescimento do saldo de reservas, né? Aumentando em 3 basis points a taxa média de gestão, justamente por conta de um mix mais rentável, tanto para a Brasilprev quanto para o cliente. Tá? Hoje a Brasilprev ela é líder absoluta na captação de multimercados na indústria como um todo, representando aí 69%. Tá? Outro fator bastante positivo foi o aumento da base de clientes. Nós trouxemos aí 228 mil novos planos para a base de planos de previdência da Brasilprev no acumulado até setembro. O resultado financeiro, abordou brevemente aqui, ele foi negativo em 220 milhões no terceiro TRI, positivo em 83 no terceiro TRI 20. Aqui, não só o efeito do IGPM mais elevado, né, e o aumento do saldo passivo como um todo, mas também pela abertura da estrutura a termo de taxa de juros, tanto a real quanto a nominal. Houve uma abertura muito forte, né, em 200 basis points, uma abertura quase que paralela da estrutura a termo, isso acabou gerando marcação negativa e prejudicou o resultado da Brasilprev nesse terceiro trimestre, e isso é o que explica a queda de 54% do lucro, tá? Uma vez que operacionalmente o índice de eficiência tem tido um bom desempenho, com melhora no acumulado e manutenção no terceiro tri ano contra ano, um forte crescimento das receitas, mas o financeiro ainda, né, passa por um momento ainda difícil na Brasilprev em razão da abertura da estrutura a termo. Em termos de capital, aqui a abertura de estrutura a termo, embora ela machuque um pouco o resultado financeiro, do ponto de vista de necessidade de capital, ela é benéfica. Ao longo desse ano, nós conseguimos já 2,7 bilhões de reais de ativos em GPM para elevar o nível de proteção da carteira como um todo, né, e aumentar o casamento de ativos e passivos. E o índice de solvência chegou a 145%. Em outubro, esse número é até melhor, né, com um excesso de capital de 1,5 bi de reais, ou seja, mesmo que nós não tivéssemos feito o aporte lá no segundo trimestre, a companhia hoje teria capital acima do nosso apetite a riscos, que já é consideravelmente acima do mínimo regulatório, o que mostra que foi um conservadorismo que nós adotamos no segundo TRI, de fato, para evitar qualquer tipo de surpresa nesse cenário que ainda se mostra bastante incerto atualmente. Na próxima página, a gente tem aqui um breve resumo do que foi o desempenho das operações de capitalização e seguro dental. Em capitalização, o lucro cresceu 38% em relação ao terceiro TRI do ano passado, que foi puxado pelo aumento na margem financeira, né, cresceu de 2,7 pontos para 4,3 pontos, e graças aqui ao resultado positivo do RED, feito em uma parte significativa da nossa exposição pré, que está classificada como disponível para venda, e isso acabou compensando a redução de 22% na arrecadação, que ela tem sido esse ano mais concentrada, bem mais concentrada em títulos de pagamento mensal. São títulos que têm um NPS maior e tem também uma recorrência maior no portfólio, mas o ticket médio é bem menor do que os produtos de pagamento único, então nesse movimento de transição da carteira acaba gerando um impacto um pouco maior na questão da arrecadação. Tá? Em termos dos nossos desempenho em planos odontológicos, aqui na Brasil Dental, houve um aumento de 5% nas receitas, com compressão aqui de 50 bases na margem EBITDA, justamente por conta de uma maior utilização dos planos, né, diferentemente do que aconteceu no ano passado, mas ainda assim o lucro cresceu 5% ano contra ano. O principal destaque aqui da operação é o aumento da participação de canais digitais no total de vendas, representando aqui 65% do total das vendas realizadas ao longo de 2021. Na próxima página, falando sobre o segmento de distribuição, a receita de corretagem cresceu 3% ano contra ano nesse terceiro TRI,
puxado por produtos de seguros, né? Vida rural e residencial, como mencionei anteriormente. A margem líquida cresceu 1,6 pontos em razão aqui da alta da Selic, o que fez com que o lucro crescesse em um ritmo maior do que o crescimento das receitas, né? Uma vez que praticamente a totalidade dos investimentos da BB Corretora estão em instrumentos pós-fixados, né? Se beneficiando totalmente do aumento da taxa Selic. Caminhando para a parte final da apresentação, aqui na próxima página, o nosso desempenho em relação ao guidance que nós divulgamos. Então, em termos de resultado operacional, estamos performando ali bem no centro do guidance. Prêmios emitidos da Brasilseg foi um guidance que nós revisamos para cima no segundo trimestre e superamos novamente nesse terceiro tri, graças a um desempenho muito forte que nós temos observado no segmento de rural. Em planos de previdência, nós ficamos ligeiramente abaixo do intervalo, e aqui nós optamos por fazer uma revisão para baixo do intervalo de estimativas de 4 a 7 para 0 a 2% de crescimento para o ano de 2021. Como a gente pode ver aqui na próxima página, trago aqui um pouco mais de detalhes, né, do que motivou a revisão do guidance. Então, como eu falei, a captação tem sido extremamente robusta na redistribuição do Banco do Brasil. Aqui o dado é um pouquinho diferente daquele que eu mostrei anteriormente, né? Ele é o dado de 8 meses acumulado, que é o último dado disponível pela SUSEP, que nos possibilita aqui uma comparação com o mercado, né? Então, crescendo 18%, nós conseguimos manter aí em torno de 1/3 de participação no mercado, mantendo a liderança. Mas, por outro lado, né, nós observamos aqui ao longo desse ano como um todo um aumento no total de saídas. Né? Um total de saídas, diria, não só resgates, mas também pagamento de benefícios. É importante lembrar que a Brasilprev também sofre com a Covid, com a reversão de reservas a beneficiários em caso de morte do titular do plano, né? E isso acabou levando o nosso índice de saídas a um patamar maior do que aquele que a gente tinha em 2020, mas que foi um movimento que aconteceu no mercado como um todo, né? Como os senhores podem ver aqui na linha cinza, no gráfico do canto superior direito, né? Um aumento aconteceu na indústria de previdência privada como um todo. A Brasilprev ainda se mantém como o terceiro menor índice de saídas entre as 10 maiores companhias de previdência, tá? E aí, né, eu já tinha até antecipado um pouco, mas dos motivos que os clientes apresentaram, né, como justificativa para estarem resgatando aí uma parte do seu recurso em previdência, 66% declararam que o resgate era para pagamento de dívidas ou custeio de despesas ou investimentos em imóveis, que é algo que acaba se confirmando, né, aqui no gráfico que a gente observa no país como um todo. Essa informação ela é oriunda do Banco Central, né, do Brasil, e a gente observa a linha superior aqui, cor de rosa, ela representa o endividamento total das famílias, que cresceu num ritmo bastante superior até ao ritmo de crescimento do endividamento, exceto habitacional, né, o que mostra um endividamento maior, com uma ênfase, principalmente, no financiamento imobiliário. O que está totalmente em linha com o que a gente tem observado aqui como aumento da necessidade de recursos financeiros por parte dos clientes, né, e, consequentemente, resgates. Então, por esses motivos aqui, é uma questão muito mais de ambiente, né, nós entendemos ser mais prudente revisar nossa estimativa de crescimento de reserva de IP e VGBL, tá, para o novo intervalo, que varia de 0 a 2%. Bom, esses eram os principais pontos que eu queria destacar na apresentação. A gente pode passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Rafael. Só lembrando, quem quiser fazer uma pergunta por áudio em português, só clicar no botão Raise Hand, que está aí na parte de baixo da tela, ou mandar em português ou inglês por escrito no botão Q&A. Caso não seja possível responder alguma pergunta ao vivo, a gente se compromete aqui, terminando o evento, encaminhar a resposta por e-mail. Tá? A primeira pergunta que chegou aqui foi do Mário Pierre, do Bank of America, Merrill Lynch, veio pelo chat, e ele pergunta: como vocês veem o crescimento de prêmios da Brasilseg em 2022? Existe algum espaço para aumentar preços dos produtos para compensar o aumento da sinistralidade em 21? Ou o crescimento viria basicamente por aumento de volume?
Obrigado pela pergunta. Vou falar rapidamente aqui, se o Rafael quiser complementar, fica à vontade, Rafael. A gente vê o seguinte, a gente vê espaço, sim, para crescer a nossa arrecadação na Brasilseg. A gente vê o mercado brasileiro ainda pouco explorado no que diz respeito a seguros como um todo. A gente vem fazendo adequações nos nossos produtos justamente para levar uma proposta de valor melhor para o cliente, né? Um produto com uma gama de assistências, com uma gama de benefícios que tragam para o cliente realmente um novo patamar em termos de relacionamento com a seguradora e principalmente em relação à percepção de valor do produto em si. Eu acho que isso é fundamental para nós, principalmente pensando em perenidade, até porque é um produto que a gente, com essa nova linha, a gente espera ter menos saída, né? Então, assim, a gente vê um potencial de crescimento grande, tá? O seguro rural, a gente já vem com um crescimento grande esse ano, principalmente, eu acho que nós temos um espaço grande para crescer em termos de área financiada. Quando a gente compara a nossa área financiada com os Estados Unidos, por exemplo, a gente vê que a gente está muito atrás, quer dizer, é um produto que vem cada vez mais se popularizando no agronegócio. Paralelamente a isso, obviamente que esse produto ele acompanha o preço efetivo do custeio em si, desses clientes. Então, à medida que o custo de produção do produtor cresce, o seguro também cresce, e a gente tem percebido isso já esse ano. Então, assim, dentro da nossa base de clientes do Banco do Brasil, a gente estima que a gente pode crescer, tá? Porque a penetração ainda é baixa. E quando a gente analisa que nós estamos buscando novos canais para distribuir, a gente vê também um potencial forte em relação à distribuição desse produto. Sobre ajustes de preço de produto, a gente está sempre atento ao mercado, porque a gente entende que nós precisamos estar competitivos, né? A gente conseguir agregar um produto que seja interessante para o cliente também é um custo adequado, né? E nós, assim, não diria que nós estamos fechados a isso, muito pelo contrário. Nós estamos olhando sempre como é que o mercado está se comportando para a gente ter produtos competitivos onde a gente consiga entregar uma proposta de valor eficiente para o cliente. Mas, respondendo objetivamente, a gente entende que o mercado segurador pode crescer muito, nós temos muito espaço para crescer dentro da base de clientes do Banco do Brasil e também vamos crescer fora dessa base de clientes, até porque todo esse trabalho que nós estamos fazendo aí em termos de ampliação de parceiros e canais de distribuição, a gente espera que já comece a dar resultado no curto prazo. À vontade, Rafael, se você quiser complementar. Sim, principalmente no segmento de agronegócio, né, o que a gente tem observado desde o ano passado, com um aumento bastante significativo do volume destinado à subvenção do seguro agrícola, né, tem permitido o mercado alcançar um ritmo maior de desenvolvimento, se manteve aí normalmente num patamar em torno de 800 milhões, a perspectiva para o próximo ano é igualmente positiva, lembrando que o Brasil ainda tem um déficit de proteção muito grande comparado em outros mercados mais desenvolvidos, né? Hoje, em torno de 15% da área plantada ela está coberta de alguma forma por proteção de seguro, comparado ao mercado americano, onde esse índice de proteção chega a 80%. Né? Então, o mercado tem ainda muito espaço para crescer. E por isso a nossa visão bastante positiva com relação ao desempenho da Brasilseg nos próximos anos. Né? A gente ainda entende como perfeitamente sustentável um crescimento em linha, né, com a média que a gente tem entregue nos últimos exercícios. A próxima pergunta vem do Marcelo Teles, do Credit Suisse. Vai ser uma pergunta aqui por áudio mesmo. Teles, você pode falar. Tá bom, muito obrigado, Rafael, pela oportunidade. Eu queria perguntar sobre o índice de resgate, né? A gente viu, né, um aumento do índice de resgate aí no trimestre, né? Vocês até, né, falam da explicação aí dos fatores econômicos, efeito, né, do Covid. Se puder falar um pouquinho como é que, né, a gente está no cenário hoje, onde, né, você tem um aumento de juros, talvez a atratividade, né, do produto, né, de pension, né, seja maior nesse ambiente. Por outro lado, né, você tem uma economia pior. Como é que vocês estão esperando que se comporte esse índice de resgate para frente? Mas só diria assim, os principais fatores que levaram ao aumento do índice, eles foram muito mais relacionados ao ambiente macro, né? Então, a melhoria, ela acaba também dependendo do ritmo de recuperação da economia, mas a economia global, né? E como que isso vai interferir na economia doméstica também.
Eu não diria que o produto ele acaba perdendo atratividade, até mesmo porque hoje, quando a gente olha o retorno total, né, levando em consideração a manutenção do investimento por um prazo longo, que é como de fato deveria acontecer, ele hoje é um produto que permite, né, um retorno após impostos, né, permite que o cliente atinja a menor alíquota possível, hoje 10%, considerando a regressiva depois de 10 anos. Né? E nenhum outro produto de investimento hoje tem essa funcionalidade, considerando um investimento de tão longo prazo assim. Outro fator que também colabora muito, né, é a questão da sucessão, herança no produto do VGBL. Né? É um produto que é um seguro de vida, né, que permite aí a reversão do recurso ao beneficiário num prazo extremamente curto, não integra inventário, não incide honorários advocatícios, né? E a gente percebeu a importância desse tipo de produto agora, né, durante a pandemia. Né? Então, uma eventual morte inesperada do titular do plano, o beneficiário ele consegue ter acesso ao recurso, independente do processo de inventário, em alguns dias. Né? É algo que também nenhum outro tipo de produto de investimento hoje disponível no Brasil oferta esse tipo de possibilidade. Né? Então, ele ainda se mantém como um produto atrativo. Talvez aqui a gente precisa de um processo um pouco mais intenso, do ponto de vista de educação financeira, para evidenciar para o cliente, né, que o recurso de previdência, de fato, ele tem que ser o último a ser acessado, justamente por conta do benefício fiscal. Né? Nós observamos que hoje ainda isso não está totalmente claro, né, para a população brasileira, e às vezes o cliente acaba acessando esse recurso num ranking de prioridades diferentes do que deveria acontecer. Né? Então, esse é um ponto. Agora, a melhora, de fato, aí a gente vai ter que aguardar, né, observar o ritmo real de recuperação da economia, de geração de emprego, de melhoria de renda disponível, para que isso se reverta aí numa melhora do índice de saídas como um todo. Né? Em termos de benefícios, por exemplo, o que a pandemia impactou, né, no nosso fluxo de saída de recursos, isso gerou em torno de R$1 bilhão a mais, né, de pagamento de benefícios do que a gente fez no ano passado como um todo. Tá? Esse ponto negativo agora está mais sob controle. Né? A pandemia está bem mais controlada, como a gente evidenciou aqui na apresentação. Agora, a questão da necessidade de acessar seus recursos de poupança para fazer frente às suas necessidades correntes, isso vai acabar dependendo bastante ainda do ritmo da recuperação global e doméstica. Perfeito, Rafael. Posso fazer só uma pergunta adicional aqui, se me permitir? Claro, fica à vontade. Eu queria entender um pouquinho assim, na questão da portabilidade, né? Como é que você acha que esse ambiente hoje, né, obviamente teve todas as iniciativas, né, de vocês também, né, para aumentar, né, a retenção dos clientes. Como é que você está vendo o ambiente de portabilidade para frente? Quer dizer, você acha que esse cenário de juro maior talvez diminua um pouco, né, a inclinação, né, das pessoas, né, dos clientes de ir para outras plataformas? Você acha que isso é uma vantagem? Eu sei que vocês também, né, têm claramente têm tido bastante sucesso em fazer a migração para fundos multimercados, né? Isso até refletido também, né, numa taxa de administração melhor. Mas se puder comentar um pouquinho como é que você está vendo a questão de portabilidade para frente nesse cenário de juro maior, seria legal. Obrigado. Perfeito. Bom, em termos de portabilidade, nós temos observado aqui uma estabilidade do índice em torno de 2% do ativo sob gestão. Isso é mais ou menos o que a gente tem perdido em termos anualizados. Não temos observado nenhuma grande mudança nesse comportamento no passado recente. Olhando para frente, eu concordo com o seu raciocínio. Com a Selic subindo, a gente deve ter possivelmente um perfil um pouco maior, né, de aversão a risco por parte dos clientes. Não tem mais tanta necessidade assim do cliente tomar risco para ter um maior retorno. E, por consequência, aí, uma
possível menor pressão de competição para redução de tarifas, de taxa de taxa cobrada, né, pela gestão dos ativos. Então, embora tudo isso depende por quanto tempo a Selic vai permanecer nesse patamar. Eu não diria assim que seria talvez seria um movimento de maior estabilidade, não de reversão do perfil de alocação para aquele que a gente tinha no passado. Eu acredito que isso não deve acontecer no médio prazo. Agora, uma estabilidade nos patamares atuais é algo razoável, e aí a gente precisaria ver o que acontece com a Selic para determinar qual seria o próximo passo da indústria, né, sob o ponto de vista de alocação. A gente observa que, nesse ano, os fundos que tiveram uma melhor performance acabaram sendo os fundos, de alguma forma, com maior exposição a crédito privado, né, que, embora a taxa de juros no Brasil, tanto a nominal quanto a real, tenha tido uma abertura bastante significativa, o spread de crédito privado acabou fechando bastante, melhorando o retorno dos fundos de investimento. E esse tipo de produto ele tem ganho bastante relevância e é extremamente importante para o desenvolvimento da economia brasileira como um todo, né? Há 5 anos atrás, a pessoa física praticamente não acessava o crédito privado. Hoje já consegue. Hoje, muitas empresas que não conseguiam acessar a Bolsa de Valores estão fazendo IPO. Então, obviamente, o ambiente de taxa de juros mais baixa levou a um acesso maior, né, tanto de empresas como de clientes, a outros produtos que não de renda fixa, eu digo título do governo, né? Esse movimento agora ele tende a possivelmente a se estabilizar à medida que a Selic volte ao patamar de 2 dígitos. Agora vamos ver por quanto tempo ela vai permanecer nesse patamar. Claríssimo, Rafael. Muito obrigado. Próxima pergunta do Caio Prato, do BB UBS, veio pelo chat, querendo saber mais sobre a dinâmica do prestamista do ano, que não está indo tão bem, que gostaria de entender o que explica essa dinâmica e o que a gente vê para o ano que vem em relação a esse produto. Bom, Caio, obrigado pela pergunta. Na verdade, o prestamista que ele tem sofrido um pouco mais com relação ao desempenho comercial, mas relacionada ao ajuste de preço que nós fizemos no produto, né? Então, ali nós tínhamos no produto antigo uma cobertura que ela fixa 100% do capital principal ao longo de toda a operação, mas a gente já sabia que os clientes não permaneciam na carteira ao longo da operação como um todo. Essa operação era sempre, ou sempre não, na grande maioria das vezes renovada antes do vencimento. E nós decidimos mudar o modelo de cobertura desse produto, passando para a cobertura de saldo devedor. E uma vez que a gente acaba ficando aqui numa situação bastante delicada, né, em termos do ponto de vista de subscrição, né, você acaba subscrevendo o risco por um determinado prazo, mas o cliente acaba determinando, né, um prazo menor do que aquilo que se previa inicialmente. Nesse novo produto, a gente também introduziu um novo modelo onde os prêmios eles têm uma maior participação no prazo mais curto, né? O risco é maior no prazo mais curto e ele decresce depois, ao longo do tempo, à medida que a cobertura também decresce com o saldo devedor. Então, a expectativa de rentabilidade para esse produto ela é a mesma do produto antigo, embora tenha um preço mais baixo. A questão toda aqui, obviamente, ela vai depender também do cenário macroeconômico e da originação de crédito. Tá? Então, à medida que a originação, né, de crédito ela cresça, a expectativa também nossa é de que a nossa penetração na carteira também aumente, né? Tem alguns ajustes para serem feitos no produto? Tem. Foi uma mudança que nós introduzimos e a gente está refinando agora. Tá? Então, a expectativa é de uma melhoria na performance desse produto a partir dos meses agora de novembro e dezembro e mais positiva para o ano 2022 como um todo.
A gente tem uma pergunta aqui do Thiago Binsfeld, da Goldman Sachs, por áudio. Thiago, pode falar, por favor? Oi, pessoal, bom dia. Vocês me escutam bem? Sim. Tá bom. Minha pergunta, na verdade, é sobre diversificação de canais. Queria entender um pouco da oportunidade que vocês estão enxergando aqui, especificamente na parte de correspondente bancário. Por que que isso nunca tinha sido feito antes? Qual que é o potencial de crescimento de vendas vindo desse canal? E se existe algum tipo de exclusividade com o correspondente bancário? Que vocês puderem dar de detalhes aqui, eu agradeço. Perdão, estava com probleminha no áudio. Obrigado, Thiago, pela pergunta, tá? Vamos lá. Eu vejo uma oportunidade muito grande da gente trabalhar nesse mercado com correspondentes e demais parceiros, viu, Thiago? E assim, basicamente, por que não estava toda essa linha lá dentro do portfólio dos Cobans? A gente tinha algumas limitações tecnológicas, tá? Que foram recentemente aí nós conseguimos superá-las. Então, hoje nós vamos conseguir trabalhar através desses 5.000 agentes, né? Isso aí nós estamos, como eu coloquei na apresentação, até o final desse ano nós estaremos com esses 5.000 agentes habilitados, sendo remunerados com comissão pela venda de cada um desses produtos, né? Com um portfólio bem adequado e, inclusive, através da nossa nova plataforma de vendas, a gente permitindo que seja vendido, inclusive, para clientes não clientes do Banco do Brasil. Então, assim, até então a gente tinha essa limitação também, só poderíamos vender para clientes do banco. E com essa entrega da nova plataforma, a gente vai ter condição de vender realmente em mar aberto. Isso até, como eu disse, era fundamental para nós, essa plataforma, até para a gente expandir a nossa rede de parceiros, né? E aí nós estamos conversando, essas negociações que eu trouxe que estão em andamento, estamos conversando com empresas dos mais diversos ramos, tá? Mas que tenham aí sinergia, complementariedade com o nosso negócio e principalmente poder de distribuição dos nossos produtos de seguros e previdência. Quando fala em projeção de venda futura, obviamente que a gente pensa, nesse primeiro momento, em ampliar os braços de venda, né? E aqui eu estou falando só de correspondentes em 5.000, os 300 lá, Cobans Agro dedicados, nós estamos falando aí das parcerias que nós estamos buscando também para o agro e para demais canais. No entanto, é difícil eu prever para você qualquer número que a gente vai conseguir através desses canais, ou principalmente percentuais em relação ao nosso faturamento total, porque o nosso faturamento em si, dentro da rede do banco, ele vem crescendo ano após ano e ele é muito grande. Quando a gente fala em venda de previdência, a gente vende 200 milhões por dia. Qualquer novo canal que eu abra, eu falo, vai ser representativo? Eu espero que sim, tá? Eu espero que sim. Mas os números de venda que a gente tem hoje dentro dessa fortaleza, que é o modelo Bank Assurance e a rede do Banco do Brasil, ele é muito significativo. Então, eu prever o quanto isso vai representar do negócio no curto prazo é muito complexo. O que eu te diria é o seguinte, eu vejo que 5.000 braços a mais só de Cobans tende a dar um impulso significativo, principalmente quando a gente fala de menores tickets. As demais parcerias que nós estamos buscando, elas incluem tanto parceiros tradicionais quanto parceiros digitais, e aí são modelos de negócios novos, né? Um modelo de negócios digitais para seguro. Nós mesmos temos uma corretora 100% digital, que é a Cyclic. Acho que o mercado todo vem aprendendo com essa questão da distribuição em meios digitais. Por isso, até o nosso avanço na transformação tecnológica, adiantando em 1 ano esse processo todo, para estarmos preparados para atuar de uma forma célere, né? E eu acho que isso aí também, obviamente, a gente tem toda aí uma questão do Open Insurance que vai chegar e a gente vê o Open Insurance como uma grande oportunidade, porque nós temos bons produtos para serem distribuídos. Nós temos que ter investimento realmente, assim, default, né? Investimento em tecnologia, seja para ter produtos 100% digitais prontos para serem vendidos, quanto inteligência analítica para a gente saber utilizar os dados. Então, assim, a gente vê um cenário muito promissor e eu espero que esse mercado, né, esse novo mercado que nós estamos abrindo, diversificando canais, que ele seja representativo do nosso resultado em curto e médio prazo. Tá? Te falar em qualquer número agora, eu estaria aí assim, prevendo algo que não está ao meu alcance. Mas a gente espera que esses canais realmente, até pelo incremento de braços, sejam bastante significativos. E aí, por isso, nossos produtos têm que estar prontos para serem customizados para distribuir nesses canais, né? Porque muitos deles, nós vamos precisar realmente distribuir um produto de menor ticket, em outros não. Então, assim, a gente tem que estar pronto para isso e esse é o nosso grande dever de casa no momento, né? Onde a gente já conseguiu, através da plataforma de vendas da BB Corretora, dar um grande passo, tá? E vai nos permitir fechar essas primeiras parcerias agora nos próximos dias.
Obrigado, Ulisses. É bem clara a sua explicação. Eu entendi o ponto em relação ao mar aberto, mas se a gente pensar, por exemplo, hoje, num correspondente bancário que originasse um crédito para o Banco do Brasil, vamos supor, um crédito consignado. Esse é um produto que antes ele não vinha sem seguro, ele era vendido sem seguro, ou seja, vai ter uma oportunidade de criar a venda. Sem dúvida. Ou existe algum risco de canibalização, o seguro era vendido em outro canal e talvez o correspondente bancário passe a capturar essa venda. Eu acredito que o correspondente vai passar a capturar essa venda, viu, Thiago? Porque a gente trabalha com duas modalidades, né? A slip e a estoque. Claro que tudo que entra de crédito originado pelos mais diversos canais, que entra sem seguro, a gente faz um trabalho, obviamente, de oferta posterior para o cliente da modalidade estoque. A modalidade estoque é um pouco diferente, até porque ela debita mensalmente na conta do cliente. Então, assim, é uma venda pós, né? A venda do momento, que é a venda do slip, que é a venda do momento, que é onde tem oportunidade de ter uma consultoria mais especializada, realmente no Coban a gente tinha praticamente nada de produção. Então, assim, nós vamos capturar. Quando a gente analisa os índices que a gente tem dentro de penetração desse produto no slip das operações no banco, a gente chega em alguns segmentos a 60%, né, de conversão. Então, assim, analisando por esse prisma e fazendo a conta de quantos esses 5 mil correspondentes bancários faturam mensalmente, eu te diria sim, a gente tem uma expectativa boa de crescimento. É difícil falar em números ainda, tá? Mas se mantiver uma penetração pelo menos próxima dessa que a gente tem aqui na rede do Banco do Brasil, a gente pode sim e vai colher bons frutos, viu, Thiago? Tá ótimo, super claro. Obrigado. Tem mais uma pergunta que veio pelo chat, é do Domingos Falavina, da JP Morgan. Ele está querendo saber a respeito da parceria com o banco. Se tem alguma discussão em andamento, algo que a gente possa atualizar em relação a esse tema. Bom, em relação ao acordo que a gente tem com o Banco do Brasil, lembrando só o formato, tá, e a dinâmica do acordo. A gente tem exclusividade das companhias de seguro, Brasil Seg, Brasil Prev, a Brasil Dental, na oferta dos seus produtos no balcão do banco, né, com vigência desses acordos em 2031, 32, 33. E temos o acordo de ressarcimento pelo uso da estrutura entre corretora e Banco do Brasil. Né? Então, nada disso mudou. A mesma dinâmica é a mesma desde o início das parcerias, desde o contrato de ressarcimento, desde do IPO. Né? O contrato de ressarcimento é um contrato de 20 anos, sem cláusula de término, antecipado. Então, nada muda com relação a isso, não tem nenhuma discussão em andamento. O canal Banco do Brasil, ele é hoje o mais relevante, vai continuar sendo o mais relevante, mas trouxemos aqui, ao longo do curso da apresentação e nas perguntas aí que o Ulisses respondeu, uma série de iniciativas em curso lá da BB Seguridade, justamente para atuação de forma complementar ao canal Banco. Nós sabemos aqui de algumas dificuldades que nós temos na colocação de alguns produtos, principalmente de baixo ticket. Né? Nós temos outras situações onde a gente acaba se limitando à atuação do banco junto aos clientes e no caso, por exemplo, de áreas não financiadas. Né? A gente está discutindo parcerias para alcançar clientes que hoje não financiam sua operação junto ao Banco do Brasil. Temos outras discussões, outras parcerias comerciais sendo discutidas justamente para ampliar o modelo, que é algo extremamente importante nesse ambiente que o Ulisses mencionou no início da fala dele, de Open Insurance. Né? Então, todas as iniciativas, elas estão hoje, né, com um objetivo maior de atuação de forma complementar ao canal Banco do Brasil e preparando melhor a companhia para o médio e longo prazo, tá? Principalmente nesse ambiente de uma arquitetura mais aberta, tá? Sob o ponto de vista de informações dos clientes. Tem mais uma pergunta aqui que veio do Mário Pierre, novamente do Bank of America, pedindo para a gente quantificar o impacto de sinistros de Covid nos resultados do terceiro trimestre.
Bom, Mário, eu vou, né, te passar um número aqui, mas impacto mais direto, tá? Obviamente a pandemia tem uma série de outras consequências, um impacto mais secundário, mas mais direto, falar de sinistros no terceiro tri. Última informação disponível hoje é de um impacto de 95 milhões de reais, tá? Próximo de 100. Obviamente que esse número ele vai mudar ao longo do tempo. O total de sinistros ele não muda, né? Mas a classificação entre Covid e não Covid, isso demora um certo prazo, uma vez que a gente depende do envio de informações por parte dos clientes, né? E muitas vezes essas informações elas demoram para chegar na seguradora. Hoje o prazo médio para, de fato, conseguir classificar um sinistro como Covid ou não está em torno de 60 dias, mas em alguns casos supera 90, 120 dias, né? Mas a última informação disponível hoje de 95 milhões de despesas. Aí para o impacto em resultado, aí é só tirar o efeito de impostos e ponderar por 75%, que é a nossa participação na companhia. Para finalizar, tem uma pergunta que está vindo aqui de diversos acionistas em relação a payout para 2021 e expectativa para 2022, se tem alguma coisa que a gente possa adiantar. Atualmente, considerando o contexto vigente, tá? Mencionei na apresentação, existe uma sobra considerável de capital na Brasilprev, mas hoje não entendemos como prudente a redução desse capital. O cenário ainda permanece muito incerto. Talvez para 2021, o payout mais factível deveria ficar muito próximo daquele que a gente teve em 2020. Para 2022, né, a gente vai observar com bastante cautela aí como o cenário, o contexto, o ambiente, geração de negócios evolui, mas atualmente não tem nenhum indício para que esse índice seja igual ou menor. Hoje as probabilidades elas estão mais concentradas para que o índice de payout para 2022 seja maior do que aquele que a gente observou em 20 e deve observar em 21. Obviamente, não estou assumindo nenhuma outra mudança um pouco mais estrutural no nosso modelo de negócios em si, tá? Mantendo o modelo atual, a regulação atual, 2022, a gente deve ter um índice de payout maior do que a gente deve ter em 21 e tivemos em 20. É isso. Acho que agora a gente não tem mais tempo para perguntas. Então, concluímos a nossa reunião de resultados do terceiro trimestre. Se possível, a gente pede para responder um questionário que vai aparecer aí no final, quando desconectar a teleconferência. E Ulisses, Rafael, vocês querem fazer alguma consideração final? Bom, da minha parte, eu coloco à disposição, né, para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários aqui, tanto eu como o time de RI, nós estamos à total disposição para sanar qualquer tipo de dúvida que os senhores possam eventualmente ter no futuro. Muito obrigado pela participação. Da minha parte também, tá? 100% à disposição de qualquer um dos senhores. Obrigado pela presença. E, novamente, né? Temos convicção de que o terceiro trimestre marca aí o início de um novo patamar da companhia em termos de recuperação de resultados. Estamos muito otimistas aí para o futuro próximo. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado mais uma vez.